Olá pessoal, tudo bem? Na aula anterior nós estávamos falando sobre tipos de metais. Então nós falamos dos metais nobres, super nobres, high nobres, né? E as ligas puramente básicas, que é o que nós usamos hoje na bula do metal, tem lá o CET, coeficiente de expansão térmica. Então quando o metal não tem isso, que é o de cromo cobalto, é porque ele é para fazer armação metálica tal, e não precisa de SET, não precisa de dar essa informação para o técnico, pois ela não vai ser usada para aplicar cerâmica, e sim para fazer armação removível, e armação removível não vai cerâmica por cima. Às vezes pode até ir, mas vamos lá. Esse cromo cobalto é o mesmo, né? Eu acredito que em várias situações são os mesmos mesmo. Quer fazer um teste? Compra um cromo cobalto, que ele é bem mais barato do que o níquel cromo. Então você faz um coping, faz uma estrutura de uma fixa e aplica a cerâmica em cima. Antes de aplicar a cerâmica, para dar menos problema, porque eles verdeiam demais, passa um condicionador de metal, seja ele qual marca for, só siga bem a bula do fabricante, né? Que ele vai falar a temperatura correta para fazer essa queima, etc. Você faz, e então após essa queima você aplica o opaco da tua cerâmica, na temperatura da tua cerâmica, etc. Aplica a cerâmica em cima. Se ela ficar fixada sobre esse metal em uma fixa de 3, 4 elementos, é porque o coeficiente de expansão térmica é compatível, logo você vai estar pagando mais barato por um metal compatível com a sua cerâmica. Muitos fabricantes, né, eles só mudam a forma do lingote de metal, põem em outra caixinha e cobram um preço mais alto. Alguns fabricantes não se dão o trabalho nem de mudar a forma do metal. Pega o mesmo metal que é para fazer PPR, coloca numa outra caixinha que tem o coeficiente de expansão térmica e vende mais caro o mesmo metal. Isso acontece. Por isso que a gente pode ter essa liberdade de fazer esses testes com os níquel cromos que existem por aí. E se ele, por coincidência, tiver o coeficiente de expansão térmica compatível com a cerâmica, podem usar, não tem problema algum. Como ele libera muita oxidação esverdeada, é melhor você aplicar sobre ele um condicionador metálico, né? Um condicionador de metal, e então vir aplicando a cerâmica posteriormente. Bom, mas o assunto ainda não é esse. O assunto dessa semana aí, olha, isso aí, eu comecei pedindo desculpa. Então eu vou na parte que eu não gravei. Então eu vou falar para vocês agora. Eu vou me desculpar com vocês agora, porque eu fiquei 3 semanas sem gravar vídeo. Justamente por causa do volume de serviço que deu uma aumentada tal. E esse volume de serviço aumentou, como não havia há anos, né? Alguns anos estava meio caidão o negócio aqui. Aí deu uma melhorada tal, beleza, tomara que melhore para mim, para você, para todos os nossos clientes também, para a população brasileira que está sofrendo demais com essas disputas políticas. A gente não devia estar sofrendo por isso. Os políticos estão aí para nos auxiliar, nos ajudar a cuidar dos nossos problemas, só que isso é uma inverdade no nosso país. Nem gosto de falar sobre política, porque política aqui no Brasil é sinônimo de pessoas que estão no poder e não estão ligando a mínima para o que deviam fazer pela população, já que eles estão lá por causa da gente, né? Porque nós votamos neles, né? Porque nós acreditávamos neles, né? Mas não dá para acreditar mais numa corja como essa, que não se preocupa minimamente com os nossos problemas sociais e com os problemas sociais que eles mesmos criam pela ganância, pela mentira, pela corrupção instalada na alma deles de uma maneira patológica, né? Eles estão doentes, e essa doença da corrupção a gente também não está imune, e
todo mundo é corrupto em algum grau. Eu acredito nisso, que todos nós somos corruptos em algum grau. Só que com o poder na mão parece que a coisa fica pior, né? Fica assim, exagerada, né? Então, sei lá, é complicado conversar sobre isso, porque a gente tem que ter um retrato muito bem formado de nós mesmos dentro da gente para saber se realmente seria imune ou não a esse tipo de coisa com poder na mão, né? Mas tá bom, vamos esquecer esse assunto, porque realmente dá até nó no estômago falar sobre isso, né? Então, vamos lá. Eu vou falar hoje sobre revestimento. Revestimento é uma conversa muito séria também, porque o revestimento ele é a última fase, né? É o que vai dar forma para o nosso metal. Sendo assim, ele tem que ser preciso. E tem maneiras de se fazer que deixam um mesmo revestimento de ótima qualidade impreciso. Vamos lá. Tem muita gente que usa a técnica rápida, e o revestimento até é uma propaganda meio que enganosa. Ele vem lá assim, que ele suporta choque térmico. Ou seja, você vai fazer, incluir o anel, e o anel pegou presa, você já pode colocar no forno a 800 graus, 850, sei lá, e depois aumentar essa temperatura a 900 graus, como você queira. O revestimento ele pode suportar, ele suporta o choque térmico, mas e a expansão dele vai ser controlada? Ele vai deformar a cavidade do molde, porque ele também vai se deformar com o choque térmico? Ninguém avisa essas coisas, ninguém fala sobre isso, né? O tempo que o pessoal deixa, né, que coloca no forno quente a uma temperatura muito alta, e logo depois de 30 minutos, 40 minutos, ele está tirando o anel e fazendo a fundição. Esse tempo de 40 minutos a uma temperatura extremamente alta foi o suficiente? Deu para eliminar a cera e eliminar o carbono do revestimento? Se você faz esse tipo de técnica e quando você abre o anel, ele não está adaptando direito, você tem que meter broca por dentro desse coping e depois até conseguir adaptá-lo, é porque não está direito. A fundição ela tem que sair do anel, jatear e encaixar sobre o preparo, encaixar sobre o troquel, certo? Então vamos lá, vamos falar sobre a técnica, sobre essa técnica rápida, sobre o height shock, né? Choque térmico, né? O anel frio em forno quente, 40 minutos faz a fundição. A única coisa que ela promove de positivo é a velocidade na qual você funde uma peça. Se for, sei lá, um artefatozinho que você está fazendo, um penduricalho, alguma coisa assim, tudo bem, pode usar essa técnica. Mas se ela precisa de adaptar sobre o modelo, já não é legal usar essa técnica não, porque ela precisa de precisão. Isso aí não vai te dar precisão. Vai agregar também, né? Porque o anel, quando você põe ele no forno e deixa 40 e poucos minutos apenas e você olha para ele assim e ele está com manchas pretas, ele está com carbono. Ainda o carbono não foi eliminado, porque 40 minutos não dá tempo dele eliminar o carbono. O que é carbono? Todo resíduo orgânico que é queimado se transforma em carbono. Esse carbono são as manchas pretas no anel. Se essas manchas pretas no anel estiverem visíveis, podem até estar invisíveis, estar por dentro do anel, mas se elas estiverem visíveis, pior ainda, porque elas estão ali presentes mesmo. Quando você funde o metal e tem carbono dentro do anel, carbono é um elemento químico que ele se liga muito facilmente a qualquer coisa.
ele vai se ligar ao metal. Em se ligando ao metal, quando você estiver queimando ele com a cerâmica em cima, ele vai ser liberado. Ele se libera em forma de gases, e esses gases formam as bolhas. Então nós temos 3 tipos de bolha: as bolhas primárias, as secundárias e as terciárias. As bolhas primárias ficam bem na superfície da cerâmica, às vezes por causa de um líquido, alguma coisa que você colocou um líquido muito espesso na última camada de cerâmica que você está colocando ali para ela ficar firminha no lugar, você coloca um líquido espesso demais. Esse líquido muito espesso, às vezes ele não consegue ser vaporizado e o vácuo dá a potência para que essas grãos de cerâmica se coliguem. Então deixa espaços entre eles, formando uma microbolha, uma microporosidade na superfície da cerâmica. Dessa forma, essa superfície fica cheia de bolinhas. Essas bolhas são as bolhas primárias. Apenas passa uma broca, pega um líquido menos viscoso, usa na cerâmica um líquido mais líquido, não tão viscoso, e você consegue sanar esse problema. Líquido viscoso nas últimas camadas da microbolhas, tá ok? Mas isso é um assunto que eu vou usar mais para frente, mas tem que falar agora por causa das bolhas e os tipos de bolhas. Bolhas secundárias. Bolhas secundárias é bolha de massa. Você, na hora de manipular a tua massa, fazer a sua mistura ali com o líquido e tal, fez ela com muita energia, e aí deixou umas bolinhas lá dentro, não percebeu na hora de pegar com o pincel e depositar sobre o copo, você agregou umas bolhas lá e não viu. Essas bolhas são bolhas de massa, elas estão na massa, entre o metal e a superfície. Elas aparecem de acordo com as queimas que você dá. Essas também são reversíveis. Você pode desgastar, chegar até ela, ou ela vem precipitando, você chega até ela, aplica a massa, as camadas e consegue salvar essa peça. Mas tem o terceiro tipo, que são as terciárias. As bolhas terciárias são realmente problemáticas, porque você abre o buraco e olha lá no fundo e tem um olhinho preto. Às vezes dá para ver, às vezes não, mas você vê o opaco. Se ela vem do opaco, é porque ela está vindo por debaixo do opaco, está vindo do metal. E essa bolha, ela costuma aparecer no glaze, né? Porque ela vem precipitando, né? A cada queima, como a cerâmica fica plástica, ela vem subindo, porque o vácuo é dado, o vácuo vai puxando a bolha para fora. E aí, na hora do glaze, ela aparece, ou na última queima de acabamento, que você faz os pontos de contato, sei lá, dá aquela última queima antes do glaze. Ela costuma aparecer aí, ou no glaze, porque o vácuo vai puxando ela lentamente até ela chegar na superfície. Aí você abriu e você vê que você não vê camada de cerâmica, você vê o opaco, ou às vezes você vê o opaco e um olhinho preto, uma pintinha preta minúscula. Pois é, ela vem do metal. Quando acontece isso, não adianta querer tampar, vai aparecer outra em outro lugar ou no mesmo, né? Porque esse gás, que é o carbono, está sendo liberado pelo metal, ele foi aprisionado no metal na hora da fundição. Aí então esse coping é um coping anulado, né? Você vai ter que fazer outro, porque se você tirar toda a cerâmica, tal, pegar só o coping, jatear de novo, fazer todo o processo, ainda é passível dele estar liberando carbono nas queimas, e você vai ter o mesmo problema depois de ter o dobro do trabalho. Certo? Então não compensa. O crime não compensa. Vamos lá. Depois disso, né, saber que a gente pode agregar carbono e saber que a adaptação vai ficar ruim. Por que a adaptação fica ruim? Porque o revestimento ele tem uma expansão. A expansão natural dele, ele vai chegar a 80 graus sozinho, só pela reação química da presa do material. Então, na temperatura ambiente a 80 graus, ele já sofre a primeira expansão dele, certo? E essa expansão que ele sofre,
Então, se você tiver cera dentro do teu anel, né, essa primeira expansão, 80 graus, a cera já derreteu, então ele vai expandir livremente, né? Se você tiver uma cera muito dura, cera muito dura não, que 80 graus ela vai ter derretido também. Se você tem Duralei lá dentro, ele já vai impedir, né? Porque a 80 graus o Duralei ainda está firme, ele está mais molinho, mas está firme. Então ele segura a expansão do revestimento, então você vai ter peças menores. Então quando são componentes de implantes que são feitos em nylon, né? Ou um tipo de plástico fresável, eles ficam mais resistentes ainda, então eles precisam de mais tempo de expansão e mais temperatura de expansão também. Então tem que ser levado em conta tudo isso. Cera tem uma expansão maior, plástico tem uma expansão menor, plástico fresado menor ainda, né? Acrílico menor e plástico fresáveis, né? Uma expansão menor ainda. Então por isso que a gente tem que controlar a expansão e a temperatura do nosso anel, sem contar com a proporção, que é outra história, a gente vai chegar lá. Então vamos falar da maneira correta de se fazer degraus, né, de fazer patamares de aquecimento dentro do forno, certo? Esses patamares de aquecimento dentro do forno são o seguinte. Nossa, sempre fica muito longo esses vídeos, cara, tá com 19 minutos já de vídeo. O que eu vou fazer então? Eu falei da técnica rápida aqui, vou dar um break e depois eu vou falar da técnica lenta. Tá ok? Então eu vou dar um breakzinho aqui, vou falar da técnica lenta e vou ver se eu coloco esses vídeos todos juntos. Tá ok? Então, logo mais, após esse vídeo, a gente vai falar da técnica lenta, que é a técnica correta de se fazer uma fundição com a expansão planejada, certo? Então, ok, 19 minutos 20 já deu, tá bom? Falou, obrigado. Até já.